Manhã no sítio, café esperando dentro do bule tradicional da Dona Maria. Estou pensando em tudo isso que vivi por aqui, na perspectiva de um emprego na cidade que não vingou, na dificuldade de estar aqui completamente sem dinheiro. Preciso voltar. Não há muito mais a fazer por aqui por enquanto. Sidney, ao menos, tem o seu trabalho na Trek Tour, o que já proporciona algum alívio e poder de fogo contra a miséria total. E eu? Nem promessas sobraram no final. A fogueira de Ano Novo já foi até erguida perto do restaurante, fogueira que eu infelizmente não vou ver acesa. Cláudio corre contra o tempo para terminar o novo chalé antes do fim do ano, quando espera alugá-lo rapidamente para os turistas que dão a fim de passar o ano novo num estilo campestre. Sua irmã Vera tem lá suas dúvidas se ele vai conseguir terminar a tempo. Ah, mas vai que sai pro Réveillon aqui meio difícil, né, Edu? Ah, saio. Coisa de se ver são os vinhos em plena floração. Eu que presenciei a floração das candeias, presenciei também a dos vinhos, o que é um aspecto abençoado de se ficar aqui por todo esse tempo. Outro aspecto muito bom é o silêncio quando todos finalmente foram embora e os bichos aparecem para dar o ar da graça. Como esse mico-estrela que vi outro dia na copa, agora se arriscando a voos mais baixos no tronco da árvore quase ao nível do chão. O eterno médio-palmo, considerado praga por gostar das mesmas verduras que os seres humanos. Mesmo as pragas devem viver de alguma coisa. Marcinho aparece depois do incidente com a moto, quando foi parado por estar levando o borracheiro sem capacete, para transformar uma velha viga em pranchas de espessura invejável. A madeira é poderosa, mas a motosserra não dorme em serviço. Pelo barulho que faz, seria melhor que dormisse. Laminada a madeira, começam as discussões sobre o que fazer com as pranchas. Cláudio parece querer usar algumas como bancos e até com placas indicativas rústicas ao longo do camping. Fazer altas pranchas dessa. Agora, quando serrar aqui a árvore, serra as tourinhas, faz uns Vendo aqui, bancos senhor? rústicos. Você faz assim pra um banco da hora. É. Nossa, isso aí dá pra fazer uma estante, Cláudio, lá em casa. Lei, né? Sabe assim, Isso que aqui nem é lá na madeira casa de do leite, tem parceirão. 60 anos. Temporal formando sobre a Vila Nova e região. As primeiras chuvas mais pesadas que anunciam a estação das chuvas em São Tomé das Letras estão começando. E estão começando por essa. Lembro de alguém me dizer que o Valdir ligou. Vem passar uns dias aqui em São Tomé das Letras e eu pretendo pegar uma carona de volta com ele em mais alguns dias. As chuvas me trouxeram e as chuvas me levarão daqui, penso eu.
Ontem, procurando lenha com o Cláudio, ele me chama a atenção para 2 objetos esféricos saltando da grama ao redor. Cogumelos do tipo Psilocybe cubensis. Guardo os 2 cogumelos enormes num saco plástico e eles acabam na mão do Carlos, que providenciou uma sopa psicodélica com os 2 fervidos por um longo período. Tomo a sopa e saio com Sidney logo em seguida, das cachoeiras da região. Conhecemos Fernando e Graziella, simpático casal belo-horizontino, com o qual eu e Sidney fazemos amizade rapidamente. De repente, estou me aproximando do psilo-espaço, que é para onde vão todos aqueles que ingerem os cogumelos. Por fim, chego ao psilo-espaço de fato e de direito. Preciso molhar a cabeça e o corpo para amenizar o estado agudo de percepção em que eu me encontro. Apenas a voz do meu guru Jedi vem para me tirar do estado de estupor. Nossa, Edu, do caralho. Na arte do machado, pelo caminho dos antigos, estamos funcionando sem medo. Não importa a espessura, nós cortamos. O que importa de verdade é que a árvore esteja seca. Repudiamos as práticas de gente que enfia pregos na base das árvores para que sequem e possam ser removidas. Mas buscamos nossa linha nós mesmos, com total autonomia para isso. Estamos finalmente progredindo na arte do machado e seus cortes inclinados. E quem vem se juntar a nós nessa empreitada? Nada menos que o vizinho do lado, o misterioso Carlos Gilardini. Por vezes, transportamos toras de 200 quilos ou mais nos ombros por mais ou menos 1 quilômetro até o sítio. A cachoeira é o ponto de repouso de quem machadou incessantemente pela floresta durante o dia. Nossa, cara. Essa água é muito boa, Edu. Nossa senhora. Não sou eu quem me navega. Quem me navega é o mar. Pois é, rapaz, vida dura, né? Administrar a rede aqui em Santo Tomé é difícil. Nossa senhora. As coisas das quais sentirei falta aqui. A proximidade com pequenas joias naturais que não parecem temer o ser humano, ainda num estágio de inocência, visto em poucos outros lugares. As larvas de vaca que um dia serão belas vacas me olhando com curiosidade suspeita. As últimas cachoeiras do caminho, até que eu desisto de tentar vencer o Sidney dormindo, e num domingo finalmente acordo às 6 da manhã para caminharmos até o Cruzeiro do Negrinho, de onde uma vista maravilhosa da região nos aguarda. No cruzeiro, eu e Sidney paramos para admirar a beleza da paisagem, mas não há cruzeiro. Foi totalmente destruído pelo tempo e pelo vento. Eu e ele amarramos o cruzeiro da melhor maneira possível e o deixamos lá, como o marco que é e sempre foi. Marco como tem sido esse estadia em São Tomé das Letras dessa vez. Um verdadeiro marco para quem nunca tinha ficado tanto tempo longe de sua cidade natal. Penso aqui em tudo o que vivemos, as amizades que passaram por aqui, um desfile sem fim de tipos, paisagens, seres de todos os tipos, situações esperadas e inesperadas. Penso que finalmente encontrei o caminho dos antigos. Ele está somente à espreita em qualquer lugar, pronto para te levar por lugares que nunca foram caminhados antes. Vive nas cidades, nas secretas paisagens do campo e da floresta, em todo lugar que se possa imaginar e mais aqueles que a nossa imaginação não alcança.
O caminho dos antigos, descobri agora, é exatamente aqui. Começa exatamente onde começa a aventura de viver.